Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. David e Georgia Cotton são um ex-casal que claramente se separou, mas nunca superou de verdade as mágoas do passado. Eles têm uma filha, Lily, que acabou de se formar na faculdade e decide viajar para Bali para se encontrar. Só que em vez de voltar com histórias e lembranças, ela volta com uma notícia que pega os pais completamente desprevenidos. Ela vai se casar com um cara que acabou de conhecer. David e Georgia acreditam com toda a convicção do mundo que esse casamento relâmpago é uma péssima ideia. Afinal, eles próprios se apaixonaram rápido, casaram rápido e deu no que deu. Um divórcio cheio de ironias, farpas e ressentimentos mal resolvidos. Então, os dois fazem o que qualquer adulto racional e emocionalmente maduro faria, né? Se unem para tentar sabotar o casamento da própria filha. O problema é que, ao se reencontrarem nesse paraíso tropical, velhas lembranças vêm à tona, sentimentos mal enterrados reaparecem e aquela guerra fria entre eles começa a se transformar em algo bem mais confuso. Essa história começa deixando bem claro que David e Georgia Cotton não são apenas um casal divorciado comum. Eles são daquele tipo de ex que ainda sabe exatamente onde cutucar para provocar dor, ironia ou irritação. Cada diálogo entre os dois parece uma competição silenciosa de quem foi mais ferido no passado e quem conseguiu superar melhor o fim do relacionamento, mesmo que nenhum dos dois tenha realmente superado coisa nenhuma. Georgia é bem-sucedida, elegante, segura de si. David é mais relaxado, irônico, mas carrega uma frustração que ele tenta disfarçar com humor. Os dois se apaixonaram quando eram jovens, cheios de sonhos e impulsividade. Casaram rápido, acreditando que o amor era suficiente para sustentar tudo. Não era. O casamento acabou, mas as marcas ficaram. Apesar da separação, existe um ponto de ligação que nunca se rompeu: Lily, a filha do casal. Para David e Georgia, Lily representa aquilo que deu certo. Eles podem ter fracassado como marido e mulher, mas acreditam que fizeram um bom trabalho como pais. Lily é inteligente, sensível, curiosa e acabou de se formar na faculdade. Na cabeça deles, agora começa a vida adulta de verdade. É justamente nesse momento que Lily decide viajar para Bali. Para os pais, a viagem parece confirmada, quase um ritual de passagem. Um tempo para descansar, refletir e pensar nos próximos passos. Eles imaginam que a filha vai voltar cheia de histórias, fotos bonitas e talvez um pouco mais madura. O que eles não esperam é que essa viagem vá virar o mundo deles de cabeça para baixo. Em Bali, Lily conhece Ged, um jovem local carismático, simples e completamente diferente do ambiente em que ela cresceu. A conexão entre os dois é imediata. Não existe aquela construção lenta, típica dos relacionamentos mais racionais. É intensidade, curiosidade e encantamento. Lily sente algo que nunca tinha sentido antes, a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Quando Lily liga para os pais para dar a notícia de que vai se casar, a reação é instantânea e quase automática. Silêncio, choque, negação. David e Georgia não conseguem acreditar no que estão ouvindo. Casar com alguém que ela acabou de conhecer, em outro país, em outra cultura. Para eles, isso não é romance, é imprudência. David e Georgia se veem em Lily. Eles também se apaixonaram rápido, também acreditaram que estavam fazendo a escolha certa. E o resultado foi um casamento fracassado que deixou mágoas profundas. Convencidos de que a filha está prestes a repetir o mesmo erro, eles fazem um pacto silencioso. Não dito em palavras no início, mas completamente entendido. Eles precisam impedir esse casamento, não importa como, não importa o constrangimento. Para eles, isso é um ato de amor. A decisão de viajar juntos para Bali já carrega uma tensão enorme. Eles não convivem há muito tempo de forma prolongada. Cada reencontro vira um duelo verbal. Durante o voo, o clima é de rivalidade disfarçada de civilidade. Pequenas provocações, comentários atravessados, olhares carregados de história. É evidente que o ressentimento ainda mora ali. Ao chegarem ao paraíso, o contraste é imediato. Bali é linda, vibrante, acolhedora, um cenário que parece gritar leveza, enquanto os dois carregam uma bagagem emocional pesadíssima.
O encontro com Lily é emocionante, mas também cheio de desconforto. Ela está feliz, apaixonada, segura da própria decisão, algo que incomoda profundamente os pais. O primeiro contato com Gedde só reforça o preconceito inicial de David e Georgia. Eles não o veem como um vilão, mas como alguém que surgiu rápido demais, bom demais, perfeito demais. Na cabeça deles, isso só pode dar errado. A primeira estratégia do ex-casal é plantar pequenas dúvidas, nada muito explícito. Comentários sutis, perguntas inocentes, observações jogadas no ar como quem não quer nada. Georgia questiona a rapidez do relacionamento, fala sobre a importância de se conhecer de verdade. David tenta ser o pai compreensivo, mas deixa escapar ironias sobre decisões impulsivas e amores de férias. Só que Lily não é boba. Ela percebe a intenção por trás das palavras e começa a se fechar emocionalmente. Ao mesmo tempo, David e Georgia passam a conviver muito mais do que planejavam. Reuniões familiares, passeios, refeições longas e encontros forçados fazem com que eles sejam obrigados a se olhar de novo. Não como ex-marido e ex-esposa distantes, mas como duas pessoas presas no mesmo espaço, com a mesma missão. E é aí que o passado começa a bater a porta com força. Entre uma tentativa de sabotagem e outra, surgem conversas inesperadas, lembranças do início do relacionamento deles, piadas internas, histórias antigas que só os dois conhecem, pequenos momentos em que a hostilidade dá lugar a risadas sinceras. Isso confunde não só eles, mas também quem está ao redor. Enquanto isso, as tentativas de acabar com o casamento ficam cada vez mais exageradas. Eles tentam mostrar para Lily que Gedde é jovem demais, simples demais, que a vida em Bali não é um conto de fadas permanente. Só que o tiro sai pela culatra. Gedde se mostra responsável, trabalhador, respeitoso e, acima de tudo, genuinamente apaixonado por Lily. Cada vez que David e Georgia tentam provar que o relacionamento é uma ilusão, acabam provando o contrário. Esse choque de realidade começa a gerar um conflito interno em Lily. Não porque ela deixe de amar Gedde, mas porque ela percebe que os pais não estão apenas sendo controladores. Existe medo ali. Medo de vê-la sofrer como eles sofreram. Medo de perder a filha. Medo de encarar os próprios fracassos refletidos nas escolhas dela. Ao mesmo tempo, Lily começa a notar algo estranho entre os pais. Olhares longos demais. Silêncios carregados de significado. Discussões que, do nada, viram conversas profundas. Ela percebe que existe algo não resolvido ali. Algo que vai muito além da preocupação com o casamento. O cenário paradisíaco de Bali começa a funcionar quase como um personagem da história. Longe da rotina, da pressão social e das obrigações, David e Georgia se permitem baixar a guarda. O ambiente convida à reflexão, à honestidade e à vulnerabilidade, coisas que eles evitaram por anos. A certeza que David e Georgia tinham ao chegar em Bali já não existe mais. Aquela ideia firme de que estavam ali para salvar a filha começa a se desfazer, dando lugar a dúvidas, reflexões e, principalmente, culpa. Culpa por terem tentado controlar a vida da Lily. Culpa por projetarem nela os próprios erros. Eles percebem que, ao tentar impedir o casamento, estavam menos preocupados com o futuro da filha e mais apavorados com o próprio passado. Bali, com toda a sua beleza e tranquilidade, acaba funcionando como um espaço de confronto emocional. Longe do barulho do dia a dia, não tem como fugir dos sentimentos. Lily, por sua vez, começa a mostrar uma maturidade que surpreende. Ela confronta os pais, não de forma agressiva, mas com firmeza. Diz que entende os medos deles. Entende que eles sofreram, mas deixa claro que a vida dela não pode ser guiada pelos traumas deles. Ela não quer viver com medo de errar. Quer viver de verdade, mesmo que isso signifique quebrar a cara. Essa conversa é um ponto de virada importante. David e Georgia finalmente percebem que Lily não é mais uma criança. Ela é uma mulher tomando decisões conscientes, mesmo que impulsivas. E mais do que isso, ela está disposta a assumir as consequências. Enquanto o casamento se aproxima,
David e Georgia também são obrigados a encarar a própria história sem ironia, sem sarcasmo e sem acusações. Eles falam abertamente sobre o que deu errado no casamento, sobre como eram jovens, imaturos e despreparados para lidar com frustrações. Reconhecem que se amaram, mas não souberam cuidar desse amor. É nesse momento que surge algo essencial: o perdão. Não um perdão grandioso, cinematográfico, mas um perdão silencioso, sincero. Eles se perdoam pelos erros, pelas palavras ditas na hora errada, pelas escolhas ruins, e isso muda completamente a forma como eles se olham. Ao mesmo tempo, o filme não entrega um final óbvio ou forçado. Ele deixa claro que nem todo amor precisa terminar junto para ter sido verdadeiro, mas também sugere que, às vezes, o tempo certo simplesmente não tinha chegado antes. O casamento de Lily acontece, mas de uma forma muito mais simbólica do que tradicional. Ele representa menos uma cerimônia e mais uma escolha. Uma escolha de viver o presente, de seguir o coração, mas também de crescer com responsabilidade. David e Georgia, agora mais leves, entendem que o papel deles não é impedir, mas apoiar. Eles finalmente soltam o controle e aceitam que amar alguém também significa permitir que essa pessoa viva a própria jornada. David e Georgia Cotton são um ex-casal que claramente se separou, mas nunca superou de verdade as mágoas do passado. Eles têm uma filha, Lily, que acabou de se formar na faculdade e decide viajar para Bali para se encontrar. Só que em vez de voltar com histórias e lembranças, ela volta com uma notícia que pega os pais completamente desprevenidos. Ela vai se casar com um cara que acabou de conhecer. David e Georgia acreditam com toda a convicção do mundo que esse casamento relâmpago é uma péssima ideia. Afinal, eles próprios se apaixonaram rápido, casaram rápido, e deu no que deu. Um divórcio cheio de ironias, farpas e ressentimentos mal resolvidos. Então, os dois fazem o que qualquer adulto racional e emocionalmente maduro faria, né? Se unem para tentar sabotar o casamento da própria filha. O problema é que, ao se reencontrarem nesse paraíso tropical, velhas lembranças vêm à tona, sentimentos mal enterrados reaparecem e aquela guerra fria entre eles começa a se transformar em algo bem mais confuso. Essa história começa deixando bem claro que David e Georgia Cotton não são apenas um casal divorciado comum. Eles são daquele tipo de ex que ainda sabe exatamente onde cutucar para provocar dor, ironia ou irritação. Cada diálogo entre os dois parece uma competição silenciosa de quem foi mais ferido no passado e quem conseguiu superar melhor o fim do relacionamento, mesmo que nenhum dos dois tenha realmente superado coisa nenhuma. Georgia é bem-sucedida, elegante, segura de si. David é mais relaxado, irônico, mas carrega uma frustração que ele tenta disfarçar com humor. Os dois se apaixonaram quando eram jovens, cheios de sonhos e impulsividade. Casaram rápido, acreditando que o amor era suficiente para sustentar tudo. Não era. O casamento acabou, mas as marcas ficaram. Apesar da separação, existe um ponto de ligação que nunca se rompeu: Lily, a filha do casal. Para David e Georgia, Lily representa aquilo que deu certo. Eles podem ter fracassado como marido e mulher, mas acreditam que fizeram um bom trabalho como pais. Lily é inteligente, sensível, curiosa e acabou de se formar na faculdade. Na cabeça deles, agora começa a vida adulta de verdade. É justamente nesse momento que Lily decide viajar para Bali. Para os pais, a viagem parece confirmada, quase um ritual de passagem. Um tempo para descansar, refletir e pensar nos próximos passos. Eles imaginam que a filha vai voltar cheia de histórias, fotos bonitas e talvez um pouco mais madura. O que eles não esperam é que essa viagem vá virar o mundo deles de cabeça para baixo. Em Bali, Lily conhece Ged, um jovem local carismático, simples e completamente diferente do ambiente em que ela cresceu. A conexão entre os dois é imediata. Não existe aquela construção lenta, típica dos relacionamentos mais racionais. É intensidade, curiosidade e encantamento. Lily sente algo que nunca tinha sentido antes, a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Quando Lily liga para os pais para dar a notícia de que vai se casar, a reação é instantânea e quase automática. Silêncio, choque, negação. David e Georgia não conseguem acreditar no que estão ouvindo. Casar?
com alguém que ela acabou de conhecer, em outro país, em outra cultura. Para eles, isso não é romance, é imprudência. David e Georgia se veem em Lily. Eles também se apaixonaram rápido, também acreditaram que estavam fazendo a escolha certa. E o resultado foi um casamento fracassado que deixou mágoas profundas. Convencidos de que a filha está prestes a repetir o mesmo erro, eles fazem um pacto silencioso. Não dito em palavras no início, mas completamente entendido. Eles precisam impedir esse casamento, não importa como, não importa o constrangimento. Para eles, isso é um ato de amor. A decisão de viajar juntos para Bali já carrega uma tensão enorme. Eles não convivem há muito tempo de forma prolongada. Cada reencontro vira um duelo verbal. Durante o voo, o clima é de rivalidade disfarçada de civilidade. Pequenas provocações, comentários atravessados, olhares carregados de história. É evidente que o ressentimento ainda mora ali. Ao chegarem ao paraíso, o contraste é imediato. Bali é linda, vibrante, acolhedora, um cenário que parece gritar leveza, enquanto os dois carregam uma bagagem emocional pesadíssima. O encontro com Lily é emocionante, mas também cheio de desconforto. Ela está feliz, apaixonada, segura da própria decisão, algo que incomoda profundamente os pais. O primeiro contato com Ged só reforça o preconceito inicial de David e Georgia. Eles não o veem como um vilão, mas como alguém que surgiu rápido demais, bom demais, perfeito demais. Na cabeça deles, isso só pode dar errado. A primeira estratégia do ex-casal é plantar pequenas dúvidas, nada muito explícito. Comentários sutis, perguntas inocentes, observações jogadas no ar como quem não quer nada. Georgia questiona a rapidez do relacionamento, fala sobre a importância de se conhecer de verdade. David tenta ser o pai compreensivo, mas deixa escapar ironias sobre decisões impulsivas e amores de férias. Só que Lily não é boba. Ela percebe a intenção por trás das palavras e começa a se fechar emocionalmente. Ao mesmo tempo, David e Georgia passam a conviver muito mais do que planejavam. Reuniões familiares, passeios, refeições longas e encontros forçados fazem com que eles sejam obrigados a se olhar de novo. Não como ex-marido e ex-esposa distantes, mas como duas pessoas presas no mesmo espaço, com a mesma missão. E é aí que o passado começa a bater a porta com força. Entre uma tentativa de sabotagem e outra, surgem conversas inesperadas, lembranças do início do relacionamento deles, piadas internas, histórias antigas que só os dois conhecem, pequenos momentos em que a hostilidade dá lugar a risadas sinceras. Isso confunde não só eles, mas também quem está ao redor. Enquanto isso, as tentativas de acabar com o casamento ficam cada vez mais exageradas. Eles tentam mostrar para Lily que Ged é jovem demais, simples demais, que a vida em Bali não é um conto de fadas permanente. Só que o tiro sai pela culatra. Ged se mostra responsável, trabalhador, respeitoso e, acima de tudo, genuinamente apaixonado por Lily. Cada vez que David e Georgia tentam provar que o relacionamento é uma ilusão, acabam provando o contrário. Esse choque de realidade começa a gerar um conflito interno em Lily. Não porque ela deixe de amar Ged, mas porque ela percebe que os pais não estão apenas sendo controladores. Existe medo ali. Medo de vê-la sofrer como eles sofreram. Medo de perder a filha. Medo de encarar os próprios fracassos refletidos nas escolhas dela. Ao mesmo tempo, Lily começa a notar algo estranho entre os pais. Olhares longos demais. Silêncios carregados de significado. Discussões que, do nada, viram conversas profundas. Ela percebe que existe algo não resolvido ali. Algo que vai muito além da preocupação com o casamento. O cenário paradisíaco de Bali começa a funcionar quase como um personagem da história. Longe da rotina, da pressão social e das obrigações, David e Georgia se permitem baixar a guarda. O ambiente convida à reflexão, à honestidade e à vulnerabilidade, coisas que eles evitaram por anos. A certeza que David e Georgia tinham ao chegar em Bali já não existe mais. Aquela ideia firme de que estavam ali para salvar a filha começa a se desfazer, dando lugar a dúvidas, reflexões e, principalmente, culpa.
culpa por terem tentado controlar a vida da Lily, culpa por projetarem nela os próprios erros. Eles percebem que, ao tentar impedir o casamento, estavam menos preocupados com o futuro da filha e mais apavorados com o próprio passado. Bali, com toda a sua beleza e tranquilidade, acaba funcionando como um espaço de confronto emocional. Longe do barulho do dia a dia, não tem como fugir dos sentimentos. Lily, por sua vez, começa a mostrar uma maturidade que surpreende. Ela confronta os pais, não de forma agressiva, mas com firmeza. Diz que entende os medos deles, entende que eles sofreram, mas deixa claro que a vida dela não pode ser guiada pelos traumas deles. Ela não quer viver com medo de errar, quer viver de verdade, mesmo que isso signifique quebrar a cara. Essa conversa é um ponto de virada importante. David e Georgia finalmente percebem que Lily não é mais uma criança. Ela é uma mulher tomando decisões conscientes, mesmo que impulsivas. E mais do que isso, ela está disposta a assumir as consequências. Enquanto o casamento se aproxima, David e Georgia também são obrigados a encarar a própria história sem ironia, sem sarcasmo e sem acusações. Eles falam abertamente sobre o que deu errado no casamento, sobre como eram jovens, imaturos e despreparados para lidar com frustrações. Reconhecem que se amaram, mas não souberam cuidar desse amor. É nesse momento que surge algo essencial: o perdão. Não um perdão grandioso, cinematográfico, mas um perdão silencioso, sincero. Eles se perdoam pelos erros, pelas palavras ditas na hora errada, pelas escolhas ruins. E isso muda completamente a forma como eles se olham. Ao mesmo tempo, o filme não entrega um final óbvio ou forçado. Ele deixa claro que nem todo amor precisa terminar junto para ter sido verdadeiro, mas também sugere que, às vezes, o tempo certo simplesmente não tinha chegado antes. O casamento de Lily acontece, mas de uma forma muito mais simbólica do que tradicional. Ele representa menos uma cerimônia e mais uma escolha. Uma escolha de viver o presente, de seguir o coração, mas também de crescer com responsabilidade. David e Georgia, agora mais leves, entendem que o papel deles não é impedir, mas apoiar. Eles finalmente soltam o controle e aceitam que amar alguém também significa permitir que essa pessoa viva a própria jornada. David e Georgia Cotton são um ex-casal que claramente se separou, mas nunca superou de verdade as mágoas do passado. Eles têm uma filha, Lily, que acabou de se formar na faculdade e decide viajar para Bali para se encontrar. Só que, em vez de voltar com histórias e lembranças, ela volta com uma notícia que pega os pais completamente desprevenidos. Ela vai se casar com um cara que acabou de conhecer. David e Georgia acreditam com toda a convicção do mundo que esse casamento relâmpago é uma péssima ideia. Afinal, eles próprios se apaixonaram rápido, casaram rápido, e deu no que deu. Um divórcio cheio de ironias, farpas e ressentimentos mal resolvidos. Então, os dois fazem o que qualquer adulto racional e emocionalmente maduro faria, né? Se unem para tentar sabotar o casamento da própria filha. O problema é que, ao se reencontrarem nesse paraíso tropical, velhas lembranças vêm à tona, sentimentos mal enterrados reaparecem e aquela guerra fria entre eles começa a se transformar em algo bem mais confuso. Essa história começa deixando bem claro que David e Georgia Cotton não são apenas um casal divorciado comum. Eles são daquele tipo de ex que ainda sabe exatamente onde cutucar para provocar dor, ironia ou irritação. Cada diálogo entre os dois parece uma competição silenciosa de quem foi mais ferido no passado e quem conseguiu superar melhor o fim do relacionamento, mesmo que nenhum dos dois tenha realmente superado coisa nenhuma. Georgia é bem-sucedida, elegante, segura de si. David é mais relaxado, irônico, mas carrega uma frustração que ele tenta disfarçar com humor. Os dois se apaixonaram quando eram jovens, cheios de sonhos e impulsividade. Casaram rápido, acreditando que o amor era suficiente para sustentar tudo. Não era. O casamento acabou, mas as marcas ficaram. Apesar da separação, existe um ponto de ligação que nunca se rompeu: Lily, a filha do casal. Para David e Georgia, Lily representa aquilo que deu certo. Eles podem ter fracassado como marido e mulher, mas acreditam que fizeram um bom trabalho como pais.
Lily é inteligente, sensível, curiosa e acabou de se formar na faculdade. Na cabeça deles, agora começa a vida adulta de verdade. É justamente nesse momento que Lily decide viajar para Bali. Para os pais, a viagem parece confirmada, quase um ritual de passagem. Um tempo para descansar, refletir e pensar nos próximos passos. Eles imaginam que a filha vai voltar cheia de histórias, fotos bonitas e talvez um pouco mais madura. O que eles não esperam é que essa viagem vá virar o mundo deles de cabeça para baixo. Em Bali, Lily conhece Ged, um jovem local carismático, simples e completamente diferente do ambiente em que ela cresceu. A conexão entre os dois é imediata. Não existe aquela construção lenta, típica dos relacionamentos mais racionais. É intensidade, curiosidade e encantamento. Lily sente algo que nunca tinha sentido antes, a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Quando Lily liga para os pais para dar a notícia de que vai se casar, a reação é instantânea e quase automática. Silêncio, choque, negação. David e Georgia não conseguem acreditar no que estão ouvindo. Casar com alguém que ela acabou de conhecer, em outro país, em outra cultura. Para eles, isso não é romance, é imprudência. David e Georgia se veem em Lily. Eles também se apaixonaram rápido, também acreditaram que estavam fazendo a escolha certa. E o resultado foi um casamento fracassado que deixou mágoas profundas. Convencidos de que a filha está prestes a repetir o mesmo erro, eles fazem um pacto silencioso. Não dito em palavras no início, mas completamente entendido. Eles precisam impedir esse casamento, não importa como, não importa o constrangimento. Para eles, isso é um ato de amor. A decisão de viajar juntos para Bali já carrega uma tensão enorme. Eles não convivem há muito tempo de forma prolongada. Cada reencontro vira um duelo verbal. Durante o voo, o clima é de rivalidade disfarçada de civilidade. Pequenas provocações, comentários atravessados, olhares carregados de história. É evidente que o ressentimento ainda mora ali. Ao chegarem ao paraíso, o contraste é imediato. Bali é linda, vibrante, acolhedora. Um cenário que parece gritar leveza, enquanto os dois carregam uma bagagem emocional pesadíssima. O encontro com Lily é emocionante, mas também cheio de desconforto. Ela está feliz, apaixonada, segura da própria decisão, algo que incomoda profundamente os pais. O primeiro contato com Ged só reforça o preconceito inicial de David e Georgia. Eles não o veem como um vilão, mas como alguém que surgiu rápido demais, bom demais, perfeito demais. Na cabeça deles, isso só pode dar errado. A primeira estratégia do ex-casal é plantar pequenas dúvidas, nada muito explícito. Comentários sutis, perguntas inocentes, observações jogadas no ar como quem não quer nada. Georgia questiona a rapidez do relacionamento, fala sobre a importância de se conhecer de verdade. David tenta ser o pai compreensivo, mas deixa escapar ironias sobre decisões impulsivas e amores de férias. Só que Lily não é boba. Ela percebe a intenção por trás das palavras e começa a se fechar emocionalmente. Ao mesmo tempo, David e Georgia passam a conviver muito mais do que planejavam. Reuniões familiares, passeios, refeições longas e encontros forçados fazem com que eles sejam obrigados a se olhar de novo. Não como o ex-marido e ex-esposa distantes, mas como duas pessoas presas no mesmo espaço, com a mesma missão. E é aí que o passado começa a bater a porta com força. Entre uma tentativa de sabotagem e outra, surgem conversas inesperadas, lembranças do início do relacionamento deles, piadas internas, histórias antigas que só os dois conhecem. Pequenos momentos em que a hostilidade dá lugar a risadas sinceras. Isso confunde não só eles, mas também quem está ao redor. Enquanto isso, as tentativas de acabar com o casamento ficam cada vez mais exageradas. Eles tentam mostrar para Lily que Ged é jovem demais, simples demais, que a vida em Bali não é um conto de fadas permanente. Só que o tiro sai pela culatra. Ged se mostra responsável, trabalhador, respeitoso e, acima de tudo, genuinamente apaixonado por Lily. Cada vez que David e Georgia tentam provar que o relacionamento é uma ilusão, acabam provando o contrário. Esse choque de realidade começa a gerar um conflito interno em Lily.
Não porque ela deixe de amar Gide, mas porque ela percebe que os pais não estão apenas sendo controladores. Existe medo ali. Medo de vê-la sofrer como eles sofreram. Medo de perder a filha. Medo de encarar os próprios fracassos refletidos nas escolhas dela. Ao mesmo tempo, Lily começa a notar algo estranho entre os pais. Olhares longos demais. Silêncios carregados de significado. Discussões que, do nada, viram conversas profundas. Ela percebe que existe algo não resolvido ali. Algo que vai muito além da preocupação com o casamento. O cenário paradisíaco de Bali começa a funcionar quase como um personagem da história. Longe da rotina, da pressão social e das obrigações, David e Georgia se permitem baixar a guarda. O ambiente convida à reflexão, à honestidade e à vulnerabilidade, coisas que eles evitaram por anos. A certeza que David e Georgia tinham ao chegar em Bali já não existe mais. Aquela ideia firme de que estavam ali para salvar a filha começa a se desfazer, dando lugar a dúvidas, reflexões e, principalmente, culpa. Culpa por terem tentado controlar a vida da Lily. Culpa por projetarem nela os próprios erros. Eles percebem que, ao tentar impedir o casamento, estavam menos preocupados com o futuro da filha e mais apavorados com o próprio passado. Bali, com toda a sua beleza e tranquilidade, acaba funcionando como um espaço de confronto emocional. Longe do barulho do dia a dia, não tem como fugir dos sentimentos. Lily, por sua vez, começa a mostrar uma maturidade que surpreende. Ela confronta os pais, não de forma agressiva, mas com firmeza. Diz que entende os medos deles. Entende que eles sofreram, mas deixa claro que a vida dela não pode ser guiada pelos traumas deles. Ela não quer viver com medo de errar. Quer viver de verdade, mesmo que isso signifique quebrar a cara. Essa conversa é um ponto de virada importante. David e Georgia finalmente percebem que Lily não é mais uma criança. Ela é uma mulher tomando decisões conscientes, mesmo que impulsivas. E mais do que isso, ela está disposta a assumir as consequências. Enquanto o casamento se aproxima, David e Georgia também são obrigados a encarar a própria história sem ironia, sem sarcasmo e sem acusações. Eles falam abertamente sobre o que deu errado no casamento, sobre como eram jovens, imaturos e despreparados para lidar com frustrações. Reconhecem que se amaram, mas não souberam cuidar desse amor. É nesse momento que surge algo essencial: o perdão. Não um perdão grandioso, cinematográfico, mas um perdão silencioso, sincero. Eles se perdoam pelos erros, pelas palavras ditas na hora errada, pelas escolhas ruins, e isso muda completamente a forma como eles se olham. Ao mesmo tempo, o filme não entrega um final óbvio ou forçado. Ele deixa claro que nem todo amor precisa terminar junto para ter sido verdadeiro, mas também sugere que, às vezes, o tempo certo simplesmente não tinha chegado antes. O casamento de Lily acontece, mas de uma forma muito mais simbólica do que tradicional. Ele representa menos uma cerimônia e mais uma escolha. Uma escolha de viver o presente, de seguir o coração, mas também de crescer com responsabilidade. David e Georgia, agora mais leves, entendem que o papel deles não é impedir, mas apoiar. Eles finalmente soltam o controle e aceitam que amar alguém também significa permitir que essa pessoa viva a própria jornada. David e Georgia Cotton são um ex-casal que claramente se separou, mas nunca superou de verdade as mágoas do passado. Eles têm uma filha, Lily, que acabou de se formar na faculdade e decide viajar para Bali para se encontrar. Só que, em vez de voltar com histórias e lembranças, ela volta com uma notícia que pega os pais completamente desprevenidos. Ela vai se casar com um cara que acabou de conhecer. David e Georgia acreditam com toda a convicção do mundo que esse casamento relâmpago é uma péssima ideia. Afinal, eles próprios se apaixonaram rápido, casaram rápido, e deu no que deu. Um divórcio cheio de ironias, farpas e ressentimentos mal resolvidos. Então, os dois fazem o que qualquer adulto racional e emocionalmente maduro faria, né? Se unem para tentar sabotar o casamento da própria filha. O problema é que, ao se reencontrarem nesse paraíso tropical, velhas lembranças vêm à tona,
Sentimentos mal enterrados reaparecem e aquela guerra fria entre eles começa a se transformar em algo bem mais confuso. Essa história começa deixando bem claro que David e Georgia Cotton não são apenas um casal divorciado comum. Eles são daquele tipo de ex que ainda sabe exatamente onde cutucar para provocar dor, ironia ou irritação. Cada diálogo entre os dois parece uma competição silenciosa de quem foi mais ferido no passado e quem conseguiu superar melhor o fim do relacionamento, mesmo que nenhum dos dois tenha realmente superado coisa nenhuma. Georgia é bem-sucedida, elegante, segura de si. David é mais relaxado, irônico, mas carrega uma frustração que ele tenta disfarçar com humor. Os dois se apaixonaram quando eram jovens, cheios de sonhos e impulsividade. Casaram rápido, acreditando que o amor era suficiente para sustentar tudo. Não era. O casamento acabou, mas as marcas ficaram. Apesar da separação, existe um ponto de ligação que nunca se rompeu: Lily, a filha do casal. Para David e Georgia, Lily representa aquilo que deu certo. Eles podem ter fracassado como marido e mulher, mas acreditam que fizeram um bom trabalho como pais. Lily é inteligente, sensível, curiosa e acabou de se formar na faculdade. Na cabeça deles, agora começa a vida adulta de verdade. É justamente nesse momento que Lily decide viajar para Bali. Para os pais, a viagem parece confirmada, quase um ritual de passagem. Um tempo para descansar, refletir e pensar nos próximos passos. Eles imaginam que a filha vai voltar cheia de histórias, fotos bonitas e talvez um pouco mais madura. O que eles não esperam é que essa viagem vá virar o mundo deles de cabeça para baixo. Em Bali, Lily conhece Ged, um jovem local carismático, simples e completamente diferente do ambiente em que ela cresceu. A conexão entre os dois é imediata. Não existe aquela construção lenta, típica dos relacionamentos mais racionais. É intensidade, curiosidade e encantamento. Lily sente algo que nunca tinha sentido antes, a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Quando Lily liga para os pais para dar a notícia de que vai se casar, a reação é instantânea e quase automática. Silêncio, choque, negação. David e Georgia não conseguem acreditar no que estão ouvindo. Casar? Com alguém que ela acabou de conhecer, em outro país, em outra cultura. Para eles, isso não é romance, é imprudência. David e Georgia se veem em Lily. Eles também se apaixonaram rápido, também acreditaram que estavam fazendo a escolha certa. E o resultado foi um casamento fracassado que deixou mágoas profundas. Convencidos de que a filha está prestes a repetir o mesmo erro, eles fazem um pacto silencioso. Não dito em palavras no início, mas completamente entendido. Eles precisam impedir esse casamento, não importa como, não importa o constrangimento. Para eles, isso é um ato de amor. A decisão de viajar juntos para Bali já carrega uma tensão enorme. Eles não convivem há muito tempo de forma prolongada. Cada reencontro vira um duelo verbal. Durante o voo, o clima é de rivalidade disfarçada de civilidade. Pequenas provocações, comentários atravessados, olhares carregados de história. É evidente que o ressentimento ainda mora ali. Ao chegarem ao paraíso, o contraste é imediato. Bali é linda, vibrante, acolhedora. Um cenário que parece gritar leveza, enquanto os dois carregam uma bagagem emocional pesadíssima. O encontro com Lily é emocionante, mas também cheio de desconforto. Ela está feliz, apaixonada, segura da própria decisão. Algo que incomoda profundamente os pais. O primeiro contato com Ged só reforça o preconceito inicial de David e Georgia. Eles não o veem como um vilão, mas como alguém que surgiu rápido demais, bom demais, perfeito demais. Na cabeça deles, isso só pode dar errado. A primeira estratégia do ex-casal é plantar pequenas dúvidas, nada muito explícito. Comentários sutis, perguntas inocentes, observações jogadas no ar como quem não quer nada. Georgia questiona a rapidez do relacionamento, fala sobre a importância de se conhecer de verdade. David tenta ser o pai compreensivo, mas deixa escapar ironias sobre decisões impulsivas e amores de férias. Só que Lily não é boba. Ela percebe a intenção por trás das palavras e começa a se fechar emocionalmente. Ao mesmo tempo, David e Georgia passam a conviver muito mais do que planejavam. Reuniões familiares,
passeios, refeições longas e encontros forçados fazem com que eles sejam obrigados a se olhar de novo. Não como o ex-marido e ex-esposa distantes, mas como duas pessoas presas no mesmo espaço, com a mesma missão. E é aí que o passado começa a bater a porta com força. Entre uma tentativa de sabotagem e outra, surgem conversas inesperadas, lembranças do início do relacionamento deles, piadas internas, histórias antigas que só os dois conhecem, pequenos momentos em que a hostilidade dá lugar a risadas sinceras. Isso confunde não só eles, mas também quem está ao redor. Enquanto isso, as tentativas de acabar com o casamento ficam cada vez mais exageradas. Eles tentam mostrar para Lily que Gede é jovem demais, simples demais, que a vida em Bali não é um conto de fadas permanente. Só que o tiro sai pela culatra. Gede se mostra responsável, trabalhador, respeitoso e, acima de tudo, genuinamente apaixonado por Lily. Cada vez que David e Georgia tentam provar que o relacionamento é uma ilusão, acabam provando o contrário. Esse choque de realidade começa a gerar um conflito interno em Lily. Não porque ela deixe de amar Gede, mas porque ela percebe que os pais não estão apenas sendo controladores. Existe medo ali. Medo de vê-la sofrer como eles sofreram. Medo de perder a filha. Medo de encarar os próprios fracassos refletidos nas escolhas dela. Ao mesmo tempo, Lily começa a notar algo estranho entre os pais. Olhares longos demais. Silêncios carregados de significado. Discussões que, do nada, viram conversas profundas. Ela percebe que existe algo não resolvido ali. Algo que vai muito além da preocupação com o casamento. O cenário paradisíaco de Bali começa a funcionar quase como um personagem da história. Longe da rotina, da pressão social e das obrigações, David e Georgia se permitem baixar a guarda. O ambiente convida à reflexão, à honestidade e à vulnerabilidade, coisas que eles evitaram por anos. A certeza que David e Georgia tinham ao chegar em Bali já não existe mais. Aquela ideia firme de que estavam ali para salvar a filha começa a se desfazer, dando lugar a dúvidas, reflexões e, principalmente, culpa. Culpa por terem tentado controlar a vida da Lily. Culpa por projetarem nela os próprios erros. Eles percebem que, ao tentar impedir o casamento, estavam menos preocupados com o futuro da filha e mais apavorados com o próprio passado. Bali, com toda a sua beleza e tranquilidade, acaba funcionando como um espaço de confronto emocional. Longe do barulho do dia a dia, não tem como fugir dos sentimentos. Lily, por sua vez, começa a mostrar uma maturidade que surpreende. Ela confronta os pais, não de forma agressiva, mas com firmeza. Diz que entende os medos deles. Entende que eles sofreram, mas deixa claro que a vida dela não pode ser guiada pelos traumas deles. Ela não quer viver com medo de errar. Quer viver de verdade, mesmo que isso signifique quebrar a cara. Essa conversa é um ponto de virada importante. David e Georgia finalmente percebem que Lily não é mais uma criança. Ela é uma mulher tomando decisões conscientes, mesmo que impulsivas. E mais do que isso, ela está disposta a assumir as consequências. Enquanto o casamento se aproxima, David e Georgia também são obrigados a encarar a própria história sem ironia, sem sarcasmo e sem acusações. Eles falam abertamente sobre o que deu errado no casamento, sobre como eram jovens, imaturos e despreparados para lidar com frustrações. Reconhecem que se amaram, mas não souberam cuidar desse amor. É nesse momento que surge algo essencial: o perdão. Não um perdão grandioso, cinematográfico, mas um perdão silencioso, sincero. Eles se perdoam pelos erros, pelas palavras ditas na hora errada, pelas escolhas ruins. E isso muda completamente a forma como eles se olham. Ao mesmo tempo, o filme não entrega um final óbvio ou forçado. Ele deixa claro que nem todo amor precisa terminar junto para ter sido verdadeiro, mas também sugere que, às vezes, o tempo certo simplesmente não tinha chegado antes. O casamento de Lily acontece, mas de uma forma muito mais simbólica do que tradicional. Ele representa menos uma cerimônia e mais uma escolha. Uma escolha de viver o presente,
de seguir o coração, mas também de crescer com responsabilidade. David e Georgia, agora mais leves, entendem que o papel deles não é impedir, mas apoiar. Eles finalmente soltam o controle e aceitam que amar alguém também significa permitir que essa pessoa viva a própria jornada. David e Georgia Cotton são um ex-casal que claramente se separou, mas nunca superou de verdade as mágoas do passado. Eles têm uma filha, Lily, que acabou de se formar na faculdade e decide viajar para Bali para se encontrar. Só que em vez de voltar com histórias e lembranças, ela volta com uma notícia que pega os pais completamente desprevenidos. Ela vai se casar com um cara que acabou de conhecer. David e Georgia acreditam com toda a convicção do mundo que esse casamento relâmpago é uma péssima ideia. Afinal, eles próprios se apaixonaram rápido, casaram rápido e deu no que deu. Um divórcio cheio de ironias, farpas e ressentimentos mal resolvidos. Então, os dois fazem o que qualquer adulto racional e emocionalmente maduro faria, né? Se unem para tentar sabotar o casamento da própria filha. O problema é que, ao se reencontrarem nesse paraíso tropical, velhas lembranças vêm à tona, sentimentos mal enterrados reaparecem e aquela guerra fria entre eles começa a se transformar em algo bem mais confuso. Essa história começa deixando bem claro que David e Georgia Cotton não são apenas um casal divorciado comum. Eles são daquele tipo de ex que ainda sabe exatamente onde cutucar para provocar dor, ironia ou irritação. Cada diálogo entre os dois parece uma competição silenciosa de quem foi mais ferido no passado e quem conseguiu superar melhor o fim do relacionamento, mesmo que nenhum dos dois tenha realmente superado coisa nenhuma. Georgia é bem-sucedida, elegante, segura de si. David é mais relaxado, irônico, mas carrega uma frustração que ele tenta disfarçar com humor. Os dois se apaixonaram quando eram jovens, cheios de sonhos e impulsividade. Casaram rápido, acreditando que o amor era suficiente para sustentar tudo. Não era. O casamento acabou, mas as marcas ficaram. Apesar da separação, existe um ponto de ligação que nunca se rompeu: Lily, a filha do casal. Para David e Georgia, Lily representa aquilo que deu certo. Eles podem ter fracassado como marido e mulher, mas acreditam que fizeram um bom trabalho como pais. Lily é inteligente, sensível, curiosa e acabou de se formar na faculdade. Na cabeça deles, agora começa a vida adulta de verdade. É justamente nesse momento que Lily decide viajar para Bali. Para os pais, a viagem parece confirmada, quase um ritual de passagem. Um tempo para descansar, refletir e pensar nos próximos passos. Eles imaginam que a filha vai voltar cheia de histórias, fotos bonitas e talvez um pouco mais madura. O que eles não esperam é que essa viagem vá virar o mundo deles de cabeça para baixo. Em Bali, Lily conhece Ged, um jovem local carismático, simples e completamente diferente do ambiente em que ela cresceu. A conexão entre os dois é imediata. Não existe aquela construção lenta, típica dos relacionamentos mais racionais. É intensidade, curiosidade e encantamento. Lily sente algo que nunca tinha sentido antes, a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Quando Lily liga para os pais para dar a notícia de que vai se casar, a reação é instantânea e quase automática. Silêncio, choque, negação. David e Georgia não conseguem acreditar no que estão ouvindo. Casar com alguém que ela acabou de conhecer, em outro país, em outra cultura. Para eles, isso não é romance, é imprudência. David e Georgia se veem em Lily. Eles também se apaixonaram rápido, também acreditaram que estavam fazendo a escolha certa. E o resultado foi um casamento fracassado que deixou mágoas profundas. Convencidos de que a filha está prestes a repetir o mesmo erro, eles fazem um pacto silencioso. Não dito em palavras no início, mas completamente entendido. Eles precisam impedir esse casamento, não importa como, não importa o constrangimento. Para eles, isso é um ato de amor. A decisão de viajar juntos para Bali já carrega uma tensão enorme. Eles não convivem há muito tempo de forma prolongada. Cada reencontro vira um duelo verbal. Durante o voo, o clima é de rivalidade disfarçada de civilidade. Pequenas provocações, comentários atravessados, olhares carregados de história. É evidente que o ressentimento ainda mora ali. Ao chegarem ao paraíso, o contraste é imediato. Bali é linda, vibrante, acolhedora.
Um cenário que parece gritar leveza, enquanto os dois carregam uma bagagem emocional pesadíssima. O encontro com Lily é emocionante, mas também cheio de desconforto. Ela está feliz, apaixonada, segura da própria decisão, algo que incomoda profundamente os pais. O primeiro contato com Gedde só reforça o preconceito inicial de David e Georgia. Eles não o veem como um vilão, mas como alguém que surgiu rápido demais, bom demais, perfeito demais. Na cabeça deles, isso só pode dar errado. A primeira estratégia do ex-casal é plantar pequenas dúvidas, nada muito explícito. Comentários sutis, perguntas inocentes, observações jogadas no ar como quem não quer nada. Georgia questiona a rapidez do relacionamento, fala sobre a importância de se conhecer de verdade. David tenta ser o pai compreensivo, mas deixa escapar ironias sobre decisões impulsivas e amores de férias. Só que Lily não é boba. Ela percebe a intenção por trás das palavras e começa a se fechar emocionalmente. Ao mesmo tempo, David e Georgia passam a conviver muito mais do que planejavam. Reuniões familiares, passeios, refeições longas e encontros forçados fazem com que eles sejam obrigados a se olhar de novo. Não como ex-marido e ex-esposa distantes, mas como duas pessoas presas no mesmo espaço, com a mesma missão. E é aí que o passado começa a bater a porta com força. Entre uma tentativa de sabotagem e outra, surgem conversas inesperadas, lembranças do início do relacionamento deles, piadas internas, histórias antigas que só os dois conhecem. Pequenos momentos em que a hostilidade dá lugar a risadas sinceras. Isso confunde não só eles, mas também quem está ao redor. Enquanto isso, as tentativas de acabar com o casamento ficam cada vez mais exageradas. Eles tentam mostrar para Lily que Gedde é jovem demais, simples demais, que a vida em Bali não é um conto de fadas permanente. Só que o tiro sai pela culatra. Gedde se mostra responsável, trabalhador, respeitoso e, acima de tudo, genuinamente apaixonado por Lily. Cada vez que David e Georgia tentam provar que o relacionamento é uma ilusão, acabam provando o contrário. Esse choque de realidade começa a gerar um conflito interno em Lily. Não porque ela deixe de amar Gedde, mas porque ela percebe que os pais não estão apenas sendo controladores. Existe medo ali. Medo de vê-la sofrer como eles sofreram. Medo de perder a filha. Medo de encarar os próprios fracassos refletidos nas escolhas dela. Ao mesmo tempo, Lily começa a notar algo estranho entre os pais. Olhares longos demais. Silêncios carregados de significado. Discussões que, do nada, viram conversas profundas. Ela percebe que existe algo não resolvido ali. Algo que vai muito além da preocupação com o casamento. O cenário paradisíaco de Bali começa a funcionar quase como um personagem da história. Longe da rotina, da pressão social e das obrigações, David e Georgia se permitem baixar a guarda. O ambiente convida à reflexão, à honestidade e à vulnerabilidade, coisas que eles evitaram por anos. A certeza que David e Georgia tinham ao chegar em Bali já não existe mais. Aquela ideia firme de que estavam ali para salvar a filha começa a se desfazer, dando lugar a dúvidas, reflexões e, principalmente, culpa. Culpa por terem tentado controlar a vida da Lily. Culpa por projetarem nela os próprios erros. Eles percebem que, ao tentar impedir o casamento, estavam menos preocupados com o futuro da filha e mais apavorados com o próprio passado. Bali, com toda a sua beleza e tranquilidade, acaba funcionando como um espaço de confronto emocional. Longe do barulho do dia a dia, não tem como fugir dos sentimentos. Lily, por sua vez, começa a mostrar uma maturidade que surpreende. Ela confronta os pais, não de forma agressiva, mas com firmeza. Diz que entende os medos deles. Entende que eles sofreram, mas deixa claro que a vida dela não pode ser guiada pelos traumas deles. Ela não quer viver com medo de errar. Quer viver de verdade, mesmo que isso signifique quebrar a cara. Essa conversa é um ponto de virada importante. David e Georgia finalmente percebem que Lily não é mais uma criança. Ela é uma mulher tomando decisões conscientes, mesmo que impulsivas. E mais do que isso,
ela está disposta a assumir as consequências. Enquanto o casamento se aproxima, David e Georgia também são obrigados a encarar a própria história sem ironia, sem sarcasmo e sem acusações. Eles falam abertamente sobre o que deu errado no casamento, sobre como eram jovens, imaturos e despreparados para lidar com frustrações. Reconhecem que se amaram, mas não souberam cuidar desse amor. É nesse momento que surge algo essencial: o perdão. Não um perdão grandioso, cinematográfico, mas um perdão silencioso, sincero. Eles se perdoam pelos erros, pelas palavras ditas na hora errada, pelas escolhas ruins, e isso muda completamente a forma como eles se olham. Ao mesmo tempo, o filme não entrega um final óbvio ou forçado. Ele deixa claro que nem todo amor precisa terminar junto para ter sido verdadeiro, mas também sugere que, às vezes, o tempo certo simplesmente não tinha chegado antes. O casamento de Lily acontece, mas de uma forma muito mais simbólica do que tradicional. Ele representa menos uma cerimônia e mais uma escolha. Uma escolha de viver o presente, de seguir o coração, mas também de crescer com responsabilidade. David e Georgia, agora mais leves, entendem que o papel deles não é impedir, mas apoiar. Eles finalmente soltam o controle e aceitam que amar alguém também significa permitir que essa pessoa viva a própria jornada. David e Georgia Cotton são um ex-casal que claramente se separou, mas nunca superou de verdade as mágoas do passado. Eles têm uma filha, Lily, que acabou de se formar na faculdade e decide viajar para Bali para se encontrar. Só que em vez de voltar com histórias e lembranças, ela volta com uma notícia que pega os pais completamente desprevenidos. Ela vai se casar com um cara que acabou de conhecer. David e Georgia acreditam com toda a convicção do mundo que esse casamento relâmpago é uma péssima ideia. Afinal, eles próprios se apaixonaram rápido, casaram rápido e deu no que deu. Um divórcio cheio de ironias, farpas e ressentimentos mal resolvidos. Então, os dois fazem o que qualquer adulto racional e emocionalmente maduro faria, né? Se unem para tentar sabotar o casamento da própria filha. O problema é que, ao se reencontrarem nesse paraíso tropical, velhas lembranças vêm à tona, sentimentos mal enterrados reaparecem e aquela guerra fria entre eles começa a se transformar em algo bem mais confuso. Essa história começa deixando bem claro que David e Georgia Cotton não são apenas um casal divorciado comum. Eles são daquele tipo de ex que ainda sabe exatamente onde cutucar para provocar dor, ironia ou irritação. Cada diálogo entre os dois parece uma competição silenciosa de quem foi mais ferido no passado e quem conseguiu superar melhor o fim do relacionamento, mesmo que nenhum dos dois tenha realmente superado coisa nenhuma. Georgia é bem-sucedida, elegante, segura de si. David é mais relaxado, irônico, mas carrega uma frustração que ele tenta disfarçar com humor. Os dois se apaixonaram quando eram jovens, cheios de sonhos e impulsividade. Casaram rápido, acreditando que o amor era suficiente para sustentar tudo. Não era. O casamento acabou, mas as marcas ficaram. Apesar da separação, existe um ponto de ligação que nunca se rompeu: Lily, a filha do casal. Para David e Georgia, Lily representa aquilo que deu certo. Eles podem ter fracassado como marido e mulher, mas acreditam que fizeram um bom trabalho como pais. Lily é inteligente, sensível, curiosa e acabou de se formar na faculdade. Na cabeça deles, agora começa a vida adulta de verdade. É justamente nesse momento que Lily decide viajar para Bali. Para os pais, a viagem parece confirmada, quase um ritual de passagem. Um tempo para descansar, refletir e pensar nos próximos passos. Eles imaginam que a filha vai voltar cheia de histórias, fotos bonitas e talvez um pouco mais madura. O que eles não esperam é que essa viagem vá virar o mundo deles de cabeça para baixo. Em Bali, Lily conhece Ged, um jovem local carismático, simples e completamente diferente do ambiente em que ela cresceu. A conexão entre os dois é imediata. Não existe aquela construção lenta, típica dos relacionamentos mais racionais. É intensidade, curiosidade e encantamento. Lily sente algo que nunca tinha sentido antes, a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Quando Lily liga para os pais para dar a notícia de que vai se casar, a reação é instantânea e quase automática. Silêncio, choque
Negação. David e Georgia não conseguem acreditar no que estão ouvindo. Casar com alguém que ela acabou de conhecer, em outro país, em outra cultura. Para eles, isso não é romance, é imprudência. David e Georgia se veem em Lily. Eles também se apaixonaram rápido, também acreditaram que estavam fazendo a escolha certa. E o resultado foi um casamento fracassado que deixou mágoas profundas. Convencidos de que a filha está prestes a repetir o mesmo erro, eles fazem um pacto silencioso. Não dito em palavras no início, mas completamente entendido. Eles precisam impedir esse casamento, não importa como, não importa o constrangimento. Para eles, isso é um ato de amor. A decisão de viajar juntos para Bali já carrega uma tensão enorme. Eles não convivem há muito tempo de forma prolongada. Cada reencontro vira um duelo verbal. Durante o voo, o clima é de rivalidade disfarçada de civilidade. Pequenas provocações, comentários atravessados, olhares carregados de história. É evidente que o ressentimento ainda mora ali. Ao chegarem ao paraíso, o contraste é imediato. Bali é linda, vibrante, acolhedora, um cenário que parece gritar leveza, enquanto os dois carregam uma bagagem emocional pesadíssima. O encontro com Lily é emocionante, mas também cheio de desconforto. Ela está feliz, apaixonada, segura da própria decisão, algo que incomoda profundamente os pais. O primeiro contato com Gedde só reforça o preconceito inicial de David e Georgia. Eles não o veem como um vilão, mas como alguém que surgiu rápido demais, bom demais, perfeito demais. Na cabeça deles, isso só pode dar errado. A primeira estratégia do ex-casal é plantar pequenas dúvidas, nada muito explícito. Comentários sutis, perguntas inocentes, observações jogadas no ar como quem não quer nada. Georgia questiona a rapidez do relacionamento, fala sobre a importância de se conhecer de verdade. David tenta ser o pai compreensivo, mas deixa escapar ironias sobre decisões impulsivas e amores de férias. Só que Lily não é boba. Ela percebe a intenção por trás das palavras e começa a se fechar emocionalmente. Ao mesmo tempo, David e Georgia passam a conviver muito mais do que planejavam. Reuniões familiares, passeios, refeições longas e encontros forçados fazem com que eles sejam obrigados a se olhar de novo. Não como ex-marido e ex-esposa distantes, mas como duas pessoas presas no mesmo espaço, com a mesma missão. E é aí que o passado começa a bater a porta com força. Entre uma tentativa de sabotagem e outra, surgem conversas inesperadas, lembranças do início do relacionamento deles, piadas internas, histórias antigas que só os dois conhecem. Pequenos momentos em que a hostilidade dá lugar a risadas sinceras. Isso confunde não só eles, mas também quem está ao redor. Enquanto isso, as tentativas de acabar com o casamento ficam cada vez mais exageradas. Eles tentam mostrar para Lily que Gedde é jovem demais, simples demais, que a vida em Bali não é um conto de fadas permanente. Só que o tiro sai pela culatra. Gedde se mostra responsável, trabalhador, respeitoso e, acima de tudo, genuinamente apaixonado por Lily. Cada vez que David e Georgia tentam provar que o relacionamento é uma ilusão, acabam provando o contrário. Esse choque de realidade começa a gerar um conflito interno em Lily. Não porque ela deixe de amar Gedde, mas porque ela percebe que os pais não estão apenas sendo controladores. Existe medo ali. Medo de vê-la sofrer como eles sofreram. Medo de perder a filha. Medo de encarar os próprios fracassos refletidos nas escolhas dela. Ao mesmo tempo, Lily começa a notar algo estranho entre os pais. Olhares longos demais. Silêncios carregados de significado. Discussões que, do nada, viram conversas profundas. Ela percebe que existe algo não resolvido ali. Algo que vai muito além da preocupação com o casamento. O cenário paradisíaco de Bali começa a funcionar quase como um personagem da história. Longe da rotina, da pressão social e das obrigações, David e Georgia se permitem baixar a guarda. O ambiente convida à reflexão, à honestidade e à vulnerabilidade, coisas que eles evitaram por anos. A certeza que David e Georgia tinham ao chegar em Bali já não existe mais. Aquela ideia firme de que estavam ali para salvar a filha começa a se desfazer,
dando lugar a dúvidas, reflexões e, principalmente, culpa. Culpa por terem tentado controlar a vida da Lily. Culpa por projetarem nela os próprios erros. Eles percebem que, ao tentar impedir o casamento, estavam menos preocupados com o futuro da filha e mais apavorados com o próprio passado. Bali, com toda a sua beleza e tranquilidade, acaba funcionando como um espaço de confronto emocional. Longe do barulho do dia a dia, não tem como fugir dos sentimentos. Lily, por sua vez, começa a mostrar uma maturidade que surpreende. Ela confronta os pais, não de forma agressiva, mas com firmeza. Diz que entende os medos deles. Entende que eles sofreram, mas deixa claro que a vida dela não pode ser guiada pelos traumas deles. Ela não quer viver com medo de errar. Quer viver de verdade, mesmo que isso signifique quebrar a cara. Essa conversa é um ponto de virada importante. David e Georgia finalmente percebem que Lily não é mais uma criança. Ela é uma mulher tomando decisões conscientes, mesmo que impulsivas. E mais do que isso, ela está disposta a assumir as consequências. Enquanto o casamento se aproxima, David e Georgia também são obrigados a encarar a própria história sem ironia, sem sarcasmo e sem acusações. Eles falam abertamente sobre o que deu errado no casamento, sobre como eram jovens, imaturos e despreparados para lidar com frustrações. Reconhecem que se amaram, mas não souberam cuidar desse amor. É nesse momento que surge algo essencial: o perdão. Não um perdão grandioso, cinematográfico, mas um perdão silencioso, sincero. Eles se perdoam pelos erros, pelas palavras ditas na hora errada, pelas escolhas ruins. E isso muda completamente a forma como eles se olham. Ao mesmo tempo, o filme não entrega um final óbvio ou forçado. Ele deixa claro que nem todo amor precisa terminar junto para ter sido verdadeiro, mas também sugere que, às vezes, o tempo certo simplesmente não tinha chegado antes. O casamento de Lily acontece, mas de uma forma muito mais simbólica do que tradicional. Ele representa menos uma cerimônia e mais uma escolha. Uma escolha de viver o presente, de seguir o coração, mas também de crescer com responsabilidade. David e Georgia, agora mais leves, entendem que o papel deles não é impedir, mas apoiar. Eles finalmente soltam o controle e aceitam que amar alguém também significa permitir que essa pessoa viva a própria jornada. David e Georgia Cotton são um ex-casal que claramente se separou, mas nunca superou de verdade as mágoas do passado. Eles têm uma filha, Lily, que acabou de se formar na faculdade e decide viajar para Bali para se encontrar. Só que, em vez de voltar com histórias e lembranças, ela volta com uma notícia que pega os pais completamente desprevenidos. Ela vai se casar com um cara que acabou de conhecer. David e Georgia acreditam com toda a convicção do mundo que esse casamento relâmpago é uma péssima ideia. Afinal, eles próprios se apaixonaram rápido, casaram rápido e deu no que deu. Um divórcio cheio de ironias, farpas e ressentimentos mal resolvidos. Então, os dois fazem o que qualquer adulto racional e emocionalmente maduro faria, né? Se unem para tentar sabotar o casamento da própria filha. O problema é que, ao se reencontrarem nesse paraíso tropical, velhas lembranças vêm à tona, sentimentos mal enterrados reaparecem e aquela guerra fria entre eles começa a se transformar em algo bem mais confuso. Essa história começa deixando bem claro que David e Georgia Cotton não são apenas um casal divorciado comum. Eles são daquele tipo de ex que ainda sabe exatamente onde cutucar para provocar dor, ironia ou irritação. Cada diálogo entre os dois parece uma competição silenciosa de quem foi mais ferido no passado e quem conseguiu superar melhor o fim do relacionamento, mesmo que nenhum dos dois tenha realmente superado coisa nenhuma. Georgia é bem-sucedida, elegante, segura de si. David é mais relaxado, irônico, mas carrega uma frustração que ele tenta disfarçar com humor. Os dois se apaixonaram quando eram jovens, cheios de sonhos e impulsividade. Casaram rápido, acreditando que o amor era suficiente para sustentar tudo. Não era. O casamento acabou, mas as marcas ficaram. Apesar da separação, existe um ponto de ligação que nunca se rompeu: Lily, a filha do casal. Para David e Georgia, Lily representa aquilo que deu certo. Eles podem ter fracassado como marido e mulher,
mas acreditam que fizeram um bom trabalho como pais. Lily é inteligente, sensível, curiosa e acabou de se formar na faculdade. Na cabeça deles, agora começa a vida adulta de verdade. É justamente nesse momento que Lily decide viajar para Bali. Para os pais, a viagem parece confirmada, quase um ritual de passagem. Um tempo para descansar, refletir e pensar nos próximos passos. Eles imaginam que a filha vai voltar cheia de histórias, fotos bonitas e talvez um pouco mais madura. O que eles não esperam é que essa viagem vá virar o mundo deles de cabeça para baixo. Em Bali, Lily conhece Ged, um jovem local carismático, simples e completamente diferente do ambiente em que ela cresceu. A conexão entre os dois é imediata. Não existe aquela construção lenta, típica dos relacionamentos mais racionais. É intensidade, curiosidade e encantamento. Lily sente algo que nunca tinha sentido antes, a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Quando Lily liga para os pais para dar a notícia de que vai se casar, a reação é instantânea e quase automática. Silêncio, choque, negação. David e Georgia não conseguem acreditar no que estão ouvindo. Casar com alguém que ela acabou de conhecer, em outro país, em outra cultura. Para eles, isso não é romance, é imprudência. David e Georgia se veem em Lily. Eles também se apaixonaram rápido, também acreditaram que estavam fazendo a escolha certa. E o resultado foi um casamento fracassado que deixou mágoas profundas. Convencidos de que a filha está prestes a repetir o mesmo erro, eles fazem um pacto silencioso. Não dito em palavras no início, mas completamente entendido. Eles precisam impedir esse casamento, não importa como, não importa o constrangimento. Para eles, isso é um ato de amor. A decisão de viajar juntos para Bali já carrega uma tensão enorme. Eles não convivem há muito tempo de forma prolongada. Cada reencontro vira um duelo verbal. Durante o voo, o clima é de rivalidade disfarçada de civilidade. Pequenas provocações, comentários atravessados, olhares carregados de história. É evidente que o ressentimento ainda mora ali. Ao chegarem ao paraíso, o contraste é imediato. Bali é linda, vibrante, acolhedora, um cenário que parece gritar leveza, enquanto os dois carregam uma bagagem emocional pesadíssima. O encontro com Lily é emocionante, mas também cheio de desconforto. Ela está feliz, apaixonada, segura da própria decisão, algo que incomoda profundamente os pais. O primeiro contato com Ged só reforça o preconceito inicial de David e Georgia. Eles não o veem como um vilão, mas como alguém que surgiu rápido demais, bom demais, perfeito demais. Na cabeça deles, isso só pode dar errado. A primeira estratégia do ex-casal é plantar pequenas dúvidas, nada muito explícito. Comentários sutis, perguntas inocentes, observações jogadas no ar como quem não quer nada. Georgia questiona a rapidez do relacionamento, fala sobre a importância de se conhecer de verdade. David tenta ser o pai compreensivo, mas deixa escapar ironias sobre decisões impulsivas e amores de férias. Só que Lily não é boba. Ela percebe a intenção por trás das palavras e começa a se fechar emocionalmente. Ao mesmo tempo, David e Georgia passam a conviver muito mais do que planejavam. Reuniões familiares, passeios, refeições longas e encontros forçados fazem com que eles sejam obrigados a se olhar de novo. Não como ex-marido e ex-esposa distantes, mas como duas pessoas presas no mesmo espaço, com a mesma missão. E é aí que o passado começa a bater a porta com força. Entre uma tentativa de sabotagem e outra, surgem conversas inesperadas, lembranças do início do relacionamento deles, piadas internas, histórias antigas que só os dois conhecem. Pequenos momentos em que a hostilidade dá lugar a risadas sinceras. Isso confunde não só eles, mas também quem está ao redor. Enquanto isso, as tentativas de acabar com o casamento ficam cada vez mais exageradas. Eles tentam mostrar para Lily que Ged é jovem demais, simples demais, que a vida em Bali não é um conto de fadas permanente. Só que o tiro sai pela culatra. Ged se mostra responsável, trabalhador, respeitoso e, acima de tudo, genuinamente apaixonado por Lily. Cada vez que David e Georgia tentam provar que o relacionamento é uma ilusão, acabam provando o contrário.
Esse choque de realidade começa a gerar um conflito interno em Lily. Não porque ela deixe de amar Gide, mas porque ela percebe que os pais não estão apenas sendo controladores. Existe medo ali. Medo de vê-la sofrer como eles sofreram. Medo de perder a filha. Medo de encarar os próprios fracassos refletidos nas escolhas dela. Ao mesmo tempo, Lily começa a notar algo estranho entre os pais. Olhares longos demais. Silêncios carregados de significado. Discussões que, do nada, viram conversas profundas. Ela percebe que existe algo não resolvido ali. Algo que vai muito além da preocupação com o casamento. O cenário paradisíaco de Bali começa a funcionar quase como um personagem da história. Longe da rotina, da pressão social e das obrigações, David e Georgia se permitem baixar a guarda. O ambiente convida à reflexão, à honestidade e à vulnerabilidade, coisas que eles evitaram por anos. A certeza que David e Georgia tinham ao chegar em Bali já não existe mais. Aquela ideia firme de que estavam ali para salvar a filha começa a se desfazer, dando lugar a dúvidas, reflexões e, principalmente, culpa. Culpa por terem tentado controlar a vida da Lily. Culpa por projetarem nela os próprios erros. Eles percebem que, ao tentar impedir o casamento, estavam menos preocupados com o futuro da filha e mais apavorados com o próprio passado. Bali, com toda a sua beleza e tranquilidade, acaba funcionando como um espaço de confronto emocional. Longe do barulho do dia a dia, não tem como fugir dos sentimentos. Lily, por sua vez, começa a mostrar uma maturidade que surpreende. Ela confronta os pais, não de forma agressiva, mas com firmeza. Diz que entende os medos deles. Entende que eles sofreram, mas deixa claro que a vida dela não pode ser guiada pelos traumas deles. Ela não quer viver com medo de errar. Quer viver de verdade, mesmo que isso signifique quebrar a cara. Essa conversa é um ponto de virada importante. David e Georgia finalmente percebem que Lily não é mais uma criança. Ela é uma mulher tomando decisões conscientes, mesmo que impulsivas. E mais do que isso, ela está disposta a assumir as consequências. Enquanto o casamento se aproxima, David e Georgia também são obrigados a encarar a própria história sem ironia, sem sarcasmo e sem acusações. Eles falam abertamente sobre o que deu errado no casamento, sobre como eram jovens, imaturos e despreparados para lidar com frustrações. Reconhecem que se amaram, mas não souberam cuidar desse amor. É nesse momento que surge algo essencial: o perdão. Não um perdão grandioso, cinematográfico, mas um perdão silencioso, sincero. Eles se perdoam pelos erros, pelas palavras ditas na hora errada, pelas escolhas ruins, e isso muda completamente a forma como eles se olham. Ao mesmo tempo, o filme não entrega um final óbvio ou forçado. Ele deixa claro que nem todo amor precisa terminar junto para ter sido verdadeiro, mas também sugere que, às vezes, o tempo certo simplesmente não tinha chegado antes. O casamento de Lily acontece, mas de uma forma muito mais simbólica do que tradicional. Ele representa menos uma cerimônia e mais uma escolha. Uma escolha de viver o presente, de seguir o coração, mas também de crescer com responsabilidade. David e Georgia, agora mais leves, entendem que o papel deles não é impedir, mas apoiar. Eles finalmente soltam o controle e aceitam que amar alguém também significa permitir que essa pessoa viva a própria jornada. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.